Você já se perguntou por que Satanás estava tão desesperado para tomar posse do corpo de Moisés após sua morte? Esta questão pode parecer intrigante e até bizarra à primeira vista, mas as raízes desse mistério são profundamente entrelaçadas nos relatos bíblicos. Moisés foi uma figura colossal na história de Israel, guiando o povo da escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida. Ele foi o mensageiro dos 10 mandamentos, aquele que conversava face a face com Deus e um símbolo eterno de fé e esperança. Porém, o que aconteceu após sua morte surpreende e gera inúmeras perguntas. De acordo com as Escrituras, Deus escondeu o corpo de Moisés em um local secreto. O que motiva a curiosidade é o que ocorre em seguida: uma luta entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Isso é mencionado no livro de Judas, versículo 9, onde é revelada uma séria disputa entre essas duas poderosas figuras celestiais. Mas por que exatamente Satanás estaria tão interessado no corpo de Moisés? Esta história nos leva a explorar uma batalha que não é apenas física, mas também espiritual. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo e revisar a jornada de Moisés. Ele era um homem escolhido desde o nascimento. Desde que foi salvo das águas do Nilo, Moisés foi preparado para uma missão divina. Seu chamado culminou na libertação dos israelitas, nas pragas do Egito e na travessia do Mar Vermelho. Moisés foi o mediador da aliança entre Deus e Israel, o porta-voz dos 10 mandamentos e o líder que conduziu seu povo através do deserto por 40 anos. Mas, apesar de todo o seu sucesso, Moisés era humano e cometeu erros. Pouco antes de entrarem na Terra Prometida, Moisés cometeu um erro fatal. Deus o instruiu a falar com uma rocha para que dela jorrasse água e saciasse a sede dos israelitas. Mas, irritado pela constante murmuração do povo, Moisés, em vez de falar, golpeou a rocha 2 vezes com seu cajado. Esta ação, que pode parecer simples, teve profundas implicações. Moisés, ao agir assim, não honrou a santidade de Deus perante o povo. Ele assumiu para si uma parte do poder que pertence unicamente a Deus, e isso lhe custou a entrada na Terra Prometida. Vamos pensar sobre isso por um momento. Moisés dedicou sua vida ao serviço de Deus. Suportou murmurações, rebeliões, desafios e, mesmo assim, não pôde entrar na terra pela qual tanto lutou. Este erro nos ensina muito sobre a seriedade da obediência a Deus e como até mesmo os líderes mais fiéis são responsáveis por suas ações. Após a morte de Moisés, lemos no livro de Deuteronômio 34, 6, que o próprio Deus sepultou Moisés em um vale na terra de Moabe. Esta é uma ocorrência incomum na Bíblia. Imagine, o Criador do universo envolveu-se pessoalmente no enterro de seu servo fiel. Deus não só sepultou Moisés, mas fez isso em um local desconhecido para que ninguém soubesse onde ele estava. Este ato divino é um sinal claro do respeito, honra e amor que Deus tinha por Moisés. Ele não era apenas um líder, era um amigo de Deus. Mas isso levanta a pergunta: por que Deus escolheu enterrar Moisés em segredo? Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. Satanás entrou em cena, tentando reivindicar o corpo de Moisés. Mas por quê? O que Satanás poderia ganhar com isso? Vamos considerar algumas possibilidades. Primeiro, Satanás pode ter tentado impedir a futura ressurreição de Moisés ou sua ascensão ao céu, similar ao que aconteceu com Elias e Enoque. Satanás poderia ter pensado que, ao tomar posse do corpo de Moisés, ele frustraria os planos de Deus. Outra razão possível é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para promover a idolatria entre os israelitas. Lembram-se do incidente do bezerro de ouro em Êxodo 32? O povo era facilmente levado a adorar imagens e objetos.
Se o corpo de Moisés fosse encontrado, Satanás poderia ter incentivado o povo a venerar Moisés, desviando sua adoração do Deus verdadeiro. Essa seria uma maneira eficaz de distorcer a fé do povo, transformando um grande líder em um ídolo. Além disso, Satanás, conhecido como o acusador dos irmãos em Apocalipse 12:10, poderia ter usado o corpo de Moisés como uma prova para acusá-lo diante de Deus. Moisés, apesar de suas grandes obras, teve falhas, como o assassinato de um egípcio e a quebra das tábuas da lei. Satanás poderia ter trazido essas falhas à tona, buscando condenar Moisés e, assim, tentar manchar o plano redentor de Deus. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O arcanjo Miguel, em nome do Senhor, confrontou Satanás. Miguel não repreendeu Satanás por conta própria, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este detalhe é significativo. Mostra que o poder para vencer Satanás vem unicamente de Deus, e não de nós mesmos. A humildade de Miguel e sua confiança na autoridade divina são lições poderosas para nós. A história da disputa pelo corpo de Moisés nos ensina lições valiosas sobre a adoração verdadeira, a graça de Deus e a necessidade de resistirmos às artimanhas de Satanás. A verdadeira adoração não é apenas sobre rituais ou palavras, mas sobre a vida que vivemos e as escolhas que fazemos diariamente. Assim como os israelitas eram propensos a se desviar, nós também devemos ser vigilantes para não cairmos na armadilha da idolatria, seja de pessoas, objetos ou até mesmo ideias. Esta narrativa também nos lembra da grandeza da graça de Deus. Apesar dos erros de Moisés, Deus o honrou e o protegeu. Isso nos mostra que, embora possamos falhar, o amor e a misericórdia de Deus superam nossos fracassos. Por fim, a história nos adverte sobre a realidade das batalhas espirituais. Satanás está sempre tentando nos desviar do caminho de Deus, mas, como o arcanjo Miguel demonstrou, quando confiamos em Deus e em sua palavra, podemos resistir a essas tentações. Então, o que podemos aprender com esta história? Primeiro, que devemos manter nossa adoração centrada unicamente em Deus, evitando qualquer forma de idolatria. Segundo, que a graça de Deus é maior do que nossos erros e seu amor nos cobre. E terceiro, que embora as batalhas espirituais sejam reais, a vitória está garantida quando nos apoiamos em Deus. A história da disputa pelo corpo de Moisés nos revela verdades profundas sobre a luta espiritual, o poder de Deus e a importância de mantermos nossa adoração genuína. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha pelo corpo de Moisés é um exemplo claro desse conflito espiritual que transcende o mundo físico. Vemos também em Judas 1:9 a atitude do arcanjo Miguel, que não ousou proferir julgamento difamatório contra Satanás, mas disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos ensina a confiar plenamente em Deus, reconhecendo que toda a autoridade e poder pertencem a Ele. Em nossas batalhas não podemos vencer por nós mesmos. Precisamos da intervenção e da força de Deus. Além disso, a ação de Deus em esconder o corpo de Moisés revela sua sabedoria em proteger o povo de cair em idolatria. Deus conhece o coração humano e, em sua misericórdia, toma medidas para nos proteger, mesmo quando não entendemos suas razões. Por fim, esta história nos convida a refletir sobre a natureza do nosso culto e devoção a Deus. Como está escrito em João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Devemos assegurar que nossa adoração seja direcionada exclusivamente a Deus, evitando qualquer forma de idolatria. A mensagem central é clara:
Confie na soberania de Deus, resista ao inimigo com fé e adore ao Senhor com um coração puro e sincero. Mesmo diante das estratégias de Satanás, sabemos que, em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Que possamos, como Moisés, ser lembrados não por nossas falhas, mas pela nossa fidelidade e amizade com Deus. Se você gostou deste vídeo e dessas reflexões, deixe um amém nos comentários e compartilhe suas ideias sobre o que essa história significa para você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando mais conteúdos que aprofundam nossa fé e nosso entendimento das Escrituras.